abençoa, Senhor, as ofertas que foram dedicadas nessa noite e os dízimos. Use, Senhor, para o louvor da sua glória, para que abençoe outras vidas, para que continue abençoando muitas crianças. Senhor, a oferta que daremos ao Senhor no domingo que vem, através dos batismos, será uma oferta tão especial, no qual sabemos que o Senhor está aguardando ansioso por esses corações apaixonados que descerão as águas do batismo, dizendo que te amam, que já morreram para o mundo e que não vão esconder os segredos do Senhor para ninguém. Pelo contrário, vão revelar muitas vidas. Senhor, essa igreja, ela trabalha para isso, para encontrar vidas que queiram se comprometer com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ler o primeiro capítulo de Apocalipse hoje. Depois, após o batismo, nós vamos retornar ao assunto do Reino de Deus. Mas hoje será o primeiro capítulo de Apocalipse. Apenas a leitura, e com a leitura vamos encerrar, tá bem? Nosso encontro de hoje é um encontro importante, considerando que nós estamos nas vésperas do batismo. Os irmãos, conhecemos bem o processo e as implicações do batismo quando vai se aproximando a data do dia. E conhecemos também o processo e as implicações pós-batismo, porque está na Escritura revelado. O pós-batismo está revelado na tentação de Jesus. E assim que ele foi batizado, Jesus foi para uma colônia de férias no deserto, com um excelente cardápio, uma mesa vazia, poeira e vento, e o diabo no seu calcanhar, tentando a desistir do seu batismo e a curvar-se diante do príncipe deste mundo, receber suas ofertas. E conhecemos esse texto de Mateus 4 acerca da tentação de Jesus, algo que não é diferente com nenhum dos seus discípulos que se batizam. Também todos eles de algum modo vão para uma colônia de férias e para serem tentados pelo diabo para desistir da posição que se fizeram em relação a Jesus. Isso são com todos os que são de Cristo, porque há uma guerra, uma luta, quer queiram aceitar, quer não queiram, todos estão em uma guerra. Mas aqueles que se comprometem a assumir o batismo, sair do armário, uma linguagem pluralista, não é? Sair do armário, do anonimato em relação à verdade e assumi-la, porque é assumir a pessoa de Jesus, no caso, não é? Então vai estar a luz à vista de todos. Como a luz está à vista de todos, ela é algo para os que estão nas trevas, porque quem está nas trevas que enxerga a luz. Quem está na luz não enxerga quem está nas trevas. Por isso o ladrão rouba de noite. E o diabo é o ladrão. E ele age de onde ele está, nas trevas. E ele encontra, e ele está com seu exército de trevas, e ele consegue ver os que estão na luz. Porque a luz manifesta a sua virtude, glória e poder e verdade, de modo que se torna alvo das trevas. Mas em Cristo somos todos mais do que vencedores por aquele que nos
amou a Deus que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, antes me entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, com Jesus, todas as coisas, todos os reinos, anunciado e interpretado por Daniel, capítulo 2, 44, 45, na interpretação do sonho dado ao rei Nabucodonosor. Aleluia! Então essa guerra é uma guerra de vitória, não é de derrota, porque todos que estão na luz estão em vitória contra o pecado, contra o mundo e o diabo, porque estão em Cristo, porque estão na luz. E é muito interessante, devido à natureza da decisão de nós irmos ao batismo. Essa natureza, o que é a natureza do batismo? A natureza de ser um com Cristo, um com Deus e participando do seu reino e da sua eternidade, que o torna diferente das demais pessoas que rejeitam a Jesus Cristo no compromisso, conforme os termos da sua palavra escrita para as nações. Isso é maravilhoso. E festa acontece no céu quando cada pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Já vimos a leitura de Efésios capítulo 4, no qual você leu que demonstra o processo da construção da casa de Deus a partir da conversão e batismo de cada pessoa. Ao ser inserido no corpo de Cristo pelo batismo, os dons são dados para que essa pessoa passe a servir ao corpo de Cristo e também ao mundo, para testemunho de que Deus é luz, e ao corpo de Cristo para edificá-lo na graça do conhecimento, no exercício de toda a aprendizagem, de todo o conhecimento possível, para ser testemunho de um reino do qual passou a ser parte. E a leitura de Apocalipse, o nome do livro Apocalipse, na verdade, não é Apocalipse, é revelação, mas ficou convencionado a palavra Apocalipse, porque dentro do texto do livro fala das últimas coisas, mas o nome é revelação. E no primeiro capítulo é revelado para João, por parte de Jesus, coisas que brevemente aconteceriam e que foram para avisar os filhos de Deus que viviam naquela época, naquela região, quando o Império Romano ainda assolava toda a humanidade. Quem governava nesta época era um imperador chamado Vespasiano, que tinha um filho chamado Domiciano, que foi um imperador que mastigou, triturou, usou todos os requintes da crueldade para torturar e matar todos quantos assumiram compromisso com a verdade. Para que essa carta chegasse, irmãos, às igrejas da Ásia, às 7 igrejas que ela foi escrita, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou enigmas, usou códigos de imagens, que tem levado algumas pessoas a dizer que o Apocalipse é um livro difícil, mas não é. É porque quem conhece o Senhor conhece a linguagem do Apocalipse. Quem conhece a história, toda a história da humanidade, o processo da história, dos impérios, das nações, dos governantes, e a época em que essa carta foi escrita, o tipo de governo político, a geopolítica das nações, os reis que existiam. Quem é conhecedor da história e para ler a história, entende perfeitamente a linguagem de Apocalipse. Porque os seres que ali aparecem falam de governos, falam de editos, de tratados, de decretos, falam da corrupção, tem as expressões da mulher, filhos, deserto. Quem conhece a história, leu um pouquinho da história, entende a linguagem de Apocalipse, que não é uma linguagem mística, como as pessoas pensam que é. O livro de Apocalipse não é um livro místico, não é de misticismo, é uma linguagem que foi escrita, codificada, para que Vespasiano e aqueles que lideravam o mundo daquela época, os imperadores e os reis, não entendessem essa linguagem, para que não impedisse que este escrito, esse texto, chegasse às igrejas. Sendo conhecedores da história,
que 80% das profecias colocadas no livro de Apocalipse foram cumpridas. É só olhar a história. E elas estão lá, os fatos, os eventos, as datas, quem foram os governantes, os novos mundos que foram aparecendo. E estamos hoje no ápice do Apocalipse. Hoje conseguimos identificar claramente a política mundial, a geopolítica mundial, quem são os governos dos blocos formados das regiões mundiais, divididos quase por continentes. Sabemos quem são eles e como eles se encaixam na linguagem simbólica do Apocalipse. Os governos de hoje, sabemos quem são um por um. E podemos perceber que o xadrez escrito por Deus para a história, ele é desenvolvido conforme a sua palavra. Sabemos os passos da China, os passos da Rússia, sabemos os passos do próprio Brasil, os passos das confederações latino-americanas, sabemos os passos do mercado comum europeu, da OTAN, sabemos quem são eles e como eles estão encaixados no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. Quem estuda a palavra de Deus e olha a história não está inocente do que está acontecendo ao nosso redor. E a característica do livro de Apocalipse é para consolar, não é para amedrontar. E aos irmãos que vão se batizar, como consolo, alegria e promessa, o livro da Revelação já é aberto em seu primeiro capítulo, apresentando a pessoa de Jesus, que irá receber os irmãos que estão se batizando nesta semana, e todos aqueles que têm crido em sua palavra. E vamos então ler para encerrar nosso encontro desta noite, aleluia, como uma introdução para o nosso encontro do batismo semana que vem, se Deus quiser, 12 de fevereiro, a partir das 9 horas, aleluia, que será também o nosso encontro de virada de ano. O ano novo da Igreja Jesus te ama é fevereiro. Como já disse aos irmãos, na verdade, todo mês e todo dia é dia de ano novo, para quem tem a expectativa da volta de Jesus. Não é esse ano que vira aí, 31 de dezembro, que promessas são feitas que não serão cumpridas na maioria da vida das pessoas. Mas ano novo é todos os dias tendo um coração desejoso de servir, amar a Deus, ao próximo, fazer a sua obra crescer e estar com a expectativa da chegada do noivo da igreja, desse que está brevemente chegando. Coloquei no nosso grupo aquela mensagem com o toque do chofar e escrevi lá que estamos no último tempo, no tempo dos últimos batismos na terra. Quem será o último discípulo de Jesus a ser batizado iminentemente à sua volta? Quem será esse privilegiado? O último discípulo da terra a ser batizado, e então, completando-se o número dos gentios que Deus disse, aos Romanos capítulo 9, 11, quando esse último gentio for batizado, Jesus voltará. Então será completado o número daqueles que comporiam o enxerto na árvore de Israel, que o remanescente de Israel todo também será salvo. E cada representante de cada nação, pelo menos um, estará nas mansões celestiais. Qual será o último discípulo a ser batizado na iminente volta de Jesus Cristo? Aleluia! Então, este consolo de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo, apresentar a mensagem, a revelação, que relatou fielmente tudo que viu. Este é seu relato da parte da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz, bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia do livro de Apocalipse. E felizes ainda são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na
da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, Jesus Cristo, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino. Veja como Daniel 2, 44, 45 é presente em toda a Escritura. Eu estou terminando de ler a Bíblia aqui de James, estou terminando o Apocalipse até, para passar para outra Bíblia que eu tenho para nova leitura. E está nela marcado todos os lugares que eu passei, aonde está presente a expressão de Daniel 2, 44, 45. O reino que vem desenvolvendo ao longo da história. E o último livro da Bíblia, da revelação, não seria diferente. E vou repetir esse texto. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados, por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino. Aquele reino que foi mostrado a Nabucodonosor. Esse reino pequeno que cresceria somos nós. Chegou até nós e aqui estamos. E essas palavras são para consolo. Porque a palavra reino aqui diz respeito a um reino que é contrário ao reino do imperador Vespasiano e seu filho Domiciano, que era rei nessas províncias do Império Romano. O outro reino, mas como eles não poderiam saber que esse reino era um reino semelhante ao deles, não era, para que não confundisse. Muitas vezes a palavra de Apocalipse ela é dirigida à senhora, à mulher, à mãe que tem muitos filhos, que é a igreja. Fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vou ficar aqui nessa parte, não vou ler o capítulo todo, vai ficar para outra ocasião. Nos fez reis sacerdotes para seu Pai. Enquanto o imperador Vespasiano na época dizia ser rei, seu filho Domiciano dizia ser divino. Titus Domiciano Augusto eram as prerrogativas que se usava àqueles homens que se achavam divinos. E quando baixa o decreto que todos deveriam adorar porque ele era divino, João está escrevendo aos seus santos: vocês não são súditos de um rei perverso e diabólico nesta terra. Vocês também são formados reis. São formados sacerdotes acima do Império Romano. Vocês são formados sacerdotes superiores aos impérios dos mundos, porque vocês são contemporâneos, são diplomados e tomam posse do reino de sacerdote ao qual vocês pertencem, que é o reino daquele que virá para buscá-lo e levá-los para si mesmo. A este reino, Mariana e Lucas serão entregues a partir de domingo 12 de fevereiro de 2023. Entrarão definitivamente e legalmente com todas as honras diplomáticas de diplomatas nessa terra, de sacerdotes acima do governo brasileiro, acima do governo das nações, acima de todos os governos dessa terra,
Cristo será revelado, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, conforme a profecia de Salmos capítulo 2, que exclama: como as nações têm se levantado contra o Senhor e o seu ungido. E a essa pergunta será dada uma resposta: e debaixo dos pés do seu Cristo e do seu reino, que é composto desses sacerdotes, homens e mulheres simples, que estarão governando e virão para subjugar os reinos da terra, conforme Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Este encontro de hoje é muito importante porque precede o encontro do batismo e a nossa confraternização. Para domingo também, da parte da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos que estão nos vendo e nos verão depois. Lucas, sua família e o Rio de Janeiro. Seja abençoado, porque receberá um grande rei nessa terra, a partir do dia 12 de fevereiro.